Eu preparei uma novidade para você. Se você entrar agora para o Fórmula Negócio Online, eu vou te dar de presente um treinamento Venda Rápida Online, onde nele eu mostro 52 estratégias para você começar a vender como afiliado sem investir e sem aparecer, se você não quiser. Esse treinamento sozinho, ele está avaliado aí, eu vendo ele por R$ 497, mas vai ser seu de graça. Eu vou te dar também de presente o maior treinamento de copywriting do Brasil. Está avaliado hoje R$ 997, mas vai ser seu de graça. Além disso ainda, eu vou te dar junto todos os 14 bônus que já estão lá no Fórmula Negócio Online, tem um valor incalculável, serão todos seus de graça. E ainda, todo o Fórmula Negócio Online atualizado e completo, com 7 dias de garantia. Você recebe tudo, se não gostar de alguma coisa, eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntar nada, acessa agora o Fórmula Negócio Online e faz a sua inscrição hoje. É só clicar aqui embaixo. Persuasão e influência. Robert B. Cialdini, Steve J. Martin e Noah J. Goldstein. Muitas vezes pensamos que uma boa mensagem é o único fator que determina se conquistamos alguém ou não. Mas como cada um de nós tem valores e opiniões diferentes, a mesma mensagem pode ter efeitos totalmente diferentes, dependendo de quem é o receptor. Nesse livro você aprenderá algumas pequenas dicas que farão uma grande diferença em seus poderes de persuasão. Seja em casa, no escritório ou na sua própria tomada de decisão, você descobrirá que os pequenos grandes gestos podem revolucionar a maneira como você aborda a persuasão. Algumas pequenas mudanças simples podem afetar significativamente o grau de persuasão de uma mensagem. Mais do que uma tática astuta, a persuasão é importante, e a falta dela pode ter consequências onerosas. Por exemplo, como sociedade, perdemos muito dinheiro quando não cumprimos nossos compromissos. Assim, persuadir os outros a cumprir seus compromissos pode ser muito benéfico. Uma indústria que sofre como resultado da falta de compromisso é a assistência médica. Uma frase popular na área da saúde americana é o DNA, que significa Didn't Attend, não apareceu. É quando agendamos uma consulta, mas não aparecemos. Somente no Reino Unido, o problema do DNA foi responsável por uma perda de 800 milhões de libras. Governos e organizações são responsáveis por coletar fundos de maneira imediata. No entanto, devido a pagamentos atrasados ou ausentes, os governos, organizações e clientes pagam todas as taxas. Felizmente, até mesmo pequenas mudanças na abordagem podem ter um efeito surpreendentemente grande. Você pode pensar que, se oferecermos às pessoas informações detalhadas e uma explicação racional sobre o assunto, isso mudará seu comportamento. Desligar as luzes de um escritório, por exemplo. Uma abordagem comum é dar aos colegas de trabalho motivos pelos quais é importante desativá-las, como eficiência de custos e respeito pelo meio ambiente. Mas os estudos da ciência da persuasão nos dizem que esses métodos racionais provavelmente falharão. Existe uma maneira melhor de fazer os trabalhadores desligarem suas luzes. É uma pequena mudança que tem um grande efeito: colocar uma lata de lixo sob o interruptor de luz. Dessa forma, os trabalhadores estarão predispostos a trocar o interruptor de luz quando descartarem seus resíduos ao saírem do escritório. E este é apenas um dos pequenos grandes gestos que podem afetar o comportamento das pessoas. O ambiente pode influenciar o comportamento das pessoas. Veja uma dica de negociação. Antes de aprimorar sua estratégia, selecione o local certo para realizar a negociação. Seu ambiente é muito mais influente do que você pensa. Dependendo da situação, certos ambientes podem influenciar a nossa responsabilidade. Uma experiência da Kaiser examinou essa esquisitice colocando anúncios nas bicicletas dos clientes em frente a um shopping center. O número de pessoas que jogaram os anúncios no chão, em vez de jogá-los na lixeira, mudou dependendo se os pesquisadores adicionaram pichações ao beco adjacente ao shopping center. Quando não havia pichações, 33% jogaram o anúncio no chão, enquanto que quando houve, 69% o fizeram. Outro estudo, mostrando como os meios influenciam a forma como agimos, focalizou a criatividade em diferentes ambientes. Os participantes foram melhores na resolução de problemas criativos em uma sala regular, ao contrário de uma sala com teto baixo, em que os participantes tinham menos tarefas criativas. Pequenas mudanças nos arranjos de assentos também podem alterar os resultados das discussões. Os cientistas descobriram que diferentes layouts de assentos influenciaram a atenção das pessoas em uma discussão. Arranjos circulares, por exemplo, fizeram as pessoas considerarem mais do que seria ideal para o grupo.
Em contraste, as pessoas sentadas em arranjos angulares, como em L ou quadrados, respondiam mais positivamente a informações ou propostas orientadas. Mudar o local em si também pode ter um impacto significativo nas negociações. Muito parecido com jogos de futebol, existe a possibilidade de uma vantagem em casa em lugares onde você negocia. Em um estudo, os pesquisadores designaram grupos que deveriam negociar uns com os outros para um status de casa ou de visitante. Antes da negociação, o grupo de origem foi autorizado a adaptar um quarto, anteriormente um lugar neutro, para se adequar a eles, como exibir seus nomes. Os pesquisadores observaram que grupos com o status de casa superaram os visitantes na negociação. As pessoas tendem a seguir o que a maioria está fazendo. O nosso comportamento é fortemente influenciado por aqueles que nos rodeiam, particularmente por aqueles com quem nos identificamos. Essa tendência é chamada de prova social. Para dar uma olhada mais de perto na prova social, a empresa Influence at Work decidiu abordar a questão no Reino Unido de que muitas pessoas não estavam pagando seus impostos. Sua pequena grande ideia era incluir uma frase nas cartas de lembretes distribuídas pelo governo, afirmando que os cidadãos da mesma área estavam pagando seus impostos a tempo. Como resultado, a taxa de resposta às cartas subiu de 67% para 79%. Ainda mais impressionante, quando o nome da cidade também foi incluído, a taxa de resposta subiu para 83%. Assim, quanto mais semelhantes a nós mesmos percebemos que os outros são, mais forte é o efeito da prova social. Pesquisas em neurociência também mostraram que se comportar de maneira contrária a um consenso de uma multidão incorre em custos emocionais. Em particular, estudos de fMRI mostraram que as áreas do cérebro associadas à emoção são ativadas quando tomamos decisões que entram em conflito com o consenso dos outros. Em contraste, muitas vezes nos dissociamos de grupos que não gostamos. Estudos descobriram que os alunos são mais propensos a parar um determinado comportamento, como usar uma pulseira especial, quando um grupo externo, neste caso um grupo de estudantes nerds, também ostentava as pulseiras. Houve uma queda de 32% no uso de pulseiras, em contraste com uma queda de apenas 6% quando não houve um grupo externo. Por isso, é importante acoplar seu comportamento desejado com qualidades que a maioria das pessoas deseja assumir por si mesmas. A Apple usa bem essa pequena grande técnica, acompanhando seus produtos como pessoas independentes, confiantes e criativas. Já que muitos de nós queremos ser percebidos dessa maneira, estamos muito mais propensos a comprar seus produtos. Concentre-se tanto nos erros de outras pessoas quanto nos seus. Estamos todos com medo de cometer erros, mas podemos aprender a enganar a nosso favor. Uma maneira de fazer isso é observando os erros de outras pessoas. Em vez de emular o que os empreendedores de sucesso fizeram para torná-los bem-sucedidos, concentre-se no que os levou a seus fracassos. Charlie Munger, consultor de investimentos de Warren Buffett, analisa e evita as decisões insensatas de outras empresas que os levaram a situações complicadas. Ele criou uma coleção de erros que ele chamou de sua lista de inanidades. Mas isso não é o contrário do que nos disseram? Não aprendemos com resultados positivos? Ainda assim, os pesquisadores afirmam que esse não é o caso. O professor Roy Baumeister e seus colegas descobriram que nos concentramos mais em informações negativas e aprendemos mais com elas do que com informações positivas. É importante gerenciar nossos próprios erros e não necessariamente evitá-los. Em vez de evitar erros, cientistas organizacionais descobriram que o modelo de gerenciamento de erros, EMT em inglês, é mais preciso do que a abordagem tradicional de prevenção de erros, que sugere que devemos evitar cometer erros sempre que pudermos. O modelo EMT é semelhante à lista de inanidades, pois envolve reconhecer e entender como as falhas das outras pessoas ocorreram. Em segundo lugar, envolve analisar seus próprios erros após o fato e responder adequadamente a eles. Nesse modelo, as pessoas aprendem que os erros são uma parte normal do aprendizado e, portanto, não são classificados como falha pessoal. Curiosamente, este modelo também pode melhorar seu atendimento ao cliente. Em um estudo sobre a satisfação do cliente, uma cadeia de hotéis descobriu que os clientes que tiveram a oportunidade de experimentar a equipe do hotel respondendo a um erro ficaram mais satisfeitos e leais do que os clientes que tiveram uma estadia tranquila. Seja, ou pareça, autoconfiante. Assim como o nosso ambiente físico é fundamental para a arte da persuasão, a pessoa persuasiva também o é. Algumas pequenas mudanças na forma como nos retratamos podem fazer maravilhas para comunicar eficazmente a nossa mensagem.
Além disso, se você conseguir convencer as pessoas de que é um especialista, já estará a meio caminho de se tornar um mestre da persuasão. Estudos recentes de imagens do cérebro ilustram que temos mais probabilidade de fazer escolhas financeiras que nos são desconhecidas quando somos aconselhados por um especialista, como um economista conhecido. Nesses estudos, áreas cerebrais ligadas ao pensamento crítico e contra-argumentação estavam quase inativas. Os cientistas postularam que o fator especialista dominava tudo, incluindo a qualidade dos argumentos, quando a audiência não se sentia confiante de alguma maneira. Nem todos podemos ser especialistas, mas se a sua autoconfiança puder ser um impulso, isso poderá servir para você relembrar os momentos em que teve sucesso. Isso é evidente em um estudo em que 2 grupos tiveram que comparecer a uma entrevista de emprego. Antes da entrevista, o primeiro grupo observou experiências em que se sentiram poderosos e o outro grupo, experiências em que se sentiram impotentes. O resultado? O primeiro grupo superou o segundo. Mesmo comparado a um grupo de controle, que não escrevia nada, o grupo poderoso era mais persuasivo. Então, ter confiança é ideal, mas você não deve ir longe demais. Os pesquisadores descobriram que uma avaliação por um conhecido crítico gastronômico foi mais persuasiva quando ele articulou insegurança do que quando ele disse que tinha 100% de certeza de que o restaurante era o melhor. Os pesquisadores explicaram que muitas vezes esperamos que os especialistas sejam convencidos de sua opinião. Então, quando eles mostram insegurança, isso chama nossa atenção, o que resulta em uma mensagem mais persuasiva. Portanto, para ser persuasivo, precisamos estar confiantes e, ao mesmo tempo, conscientes das falhas em nós mesmos, em nossas teorias ou em nossos produtos. Mantenha seu pessoal motivado e comprometido. Se você gerencia pessoas no trabalho, você vai querer saber como motivá-las. Muitas vezes, os trabalhadores não atingem todo o seu potencial, porque sentem que o que estão fazendo não é significativo o suficiente. Quando isso acontece, elas começam a se sentir separadas de seus empregos. O professor Adam Grant conduziu um estudo em um call center, onde os funcionários ligaram para os ex-alunos de uma faculdade e tiveram que persuadi-los a doar dinheiro. Antes de telefonar para alguém, um grupo era convidado a ler um texto de outro funcionário, destacando o ganho pessoal, por exemplo, o salário que o empregado obtém ao fazer o trabalho, e o segundo grupo lia os textos escritos pelos alunos sobre como a situação melhorara recebendo sua bolsa de estudos. O segundo grupo recebeu mais que o dobro de promessas de doações do que o primeiro grupo. Por quê? Porque os funcionários, tendo percebido a importância do seu trabalho, ficaram mais motivados a pedir doações e a persuadir ativamente aqueles que estavam chamando. Então, o que mais pode aumentar as chances de fazer os outros se comportarem como gostaríamos? Compromisso pessoal e planos de implementação intencionais. Pegue os anteriormente citados DNAs do setor de saúde. Quando as pessoas precisavam anotar suas datas de consulta, as taxas de falta caíram 18%. Essa melhoria é um exemplo de um plano de implementação intencional. Planos de implementação intencional nos ajudam quando queremos realizar um certo comportamento, como ir à academia regularmente. Esses planos são um acordo, mas não precisam necessariamente ser escritos e descrevem onde, quando e como pretendemos atingir uma meta específica. Podemos ver o efeito disso em um estudo em que as famílias preencheram um plano de votação, detalhando a hora e o local da votação, ou não preencheram nenhum plano de votação. As famílias que tinham um plano eram mais propensas a votar no dia da eleição do que aquelas que não tinham planejamento. A primeira oferta deve ser precisa. Esse é o momento mais importante. Os clientes aceitam a primeira oferta de sua contraparte e a utilizam como base ou âncora para a negociação. Mesmo que uma oferta inicial seja muito maior do que esperavam, eles ajustariam o valor esperado de acordo com este. Digamos que você trabalhe como um vendedor de carros e seu cliente esteja preparado para pagar $2.000 por um deles, mas você se antecipa e oferece $5.000 como referência. De acordo com a pesquisa, seu cliente concordará com um preço mais próximo de $5.000 do que o esperado de $2.000, devido ao efeito âncora. Esse fenômeno nos diz que os clientes acreditam que os vendedores, que eles consideram especialistas, oferecem números tão altos porque deve haver algo sobre o valor do produto que eles desconhecem. Você poderia aumentar ainda mais sua capacidade de persuasão se apresentasse uma quantia precisa, como $5.132 ao seu cliente. Isso ocorre porque implica que muito tempo e esforço foram investidos na pesquisa do valor do carro.
Então, esse preço parece mais preciso e realista. Se você quiser tornar uma oferta ainda mais atraente, você deve associá-la a ofertas desagradáveis. O renomado chefe Antônio Carluccio decidiu introduzir um item não familiar em seu cardápio de restaurante italiano, no qual, além das massas e saladas, você também pode pedir uma scooter Vespa. Embora as vendas de scooters não tenham decolado, o restante do cardápio parecia muito mais atraente, porque os outros itens eram muito mais baratos que a scooter. Esse é um fenômeno da psicologia conhecido como contraste perceptivo. Uma maneira mais realista de usar essa ideia seria adicionar um vinho de $60 ao seu cardápio, juntamente com vinhos de $15. De repente, o vinho de $15 vai parecer muito mais atraente. É preciso dar algum tempo às pessoas. Mesmo as melhores táticas de persuasão às vezes falham simplesmente porque as pessoas não querem mudar seu comportamento naquele exato momento. Para ser persuasivo, é sempre uma boa ideia lembrar que a mudança instantânea nem sempre é o único caminho. Vamos dar uma olhada nas decisões de curto prazo. Quando você pensa em sair para jantar nesse fim de semana, por exemplo, você pensa nos custos concretos da decisão, como se pode pagar ou não. Eventos no futuro, no entanto, evocam um pensamento mais abstrato. Quando consideramos o futuro, pensamos como o evento está ligado à nossa própria moral e valores. Portanto, se todos que conhecemos estiverem participando de uma determinada ceia de Natal, provavelmente concordaremos em ir também. Se um evento se encaixa em nossos valores morais, é mais provável que digamos sim quando está mais distante no futuro. Então, como podemos aplicar essa técnica? Bem, por exemplo, se você sabe que vai precisar de ajuda para pintar seu apartamento em algumas semanas, pergunte a seus amigos o mais cedo possível. Se eles ainda não tiverem ideias definidas sobre o que estão fazendo na data em que você precisa pintar o apartamento, é mais provável que concordem em ajudá-lo. Note, no entanto, que se algo tiver que ser feito em tempo hábil, não dê muito tempo para as pessoas. É uma crença equivocada que dar às pessoas tempo extra para concluir uma solicitação ou tarefa aumenta a probabilidade de que elas o façam. Para testar isso, os pesquisadores em um estudo alteraram a data de validade dos cupons de padaria e observaram com que frequência os clientes os compravam. Eles descobriram que aqueles que receberam vouchers com datas de validade longas relataram que provavelmente os utilizariam, mas na verdade os compraram 5 vezes menos do que os clientes com vouchers exibindo datas de vencimento mais curtas. A persuasão é importante e a falta dela pode ter consequências. Pequenas mudanças nas abordagens com os clientes podem ter um efeito surpreendentemente grande. Antes de aprimorar sua estratégia, selecione o local certo para realizar a negociação. Seu ambiente é muito mais influente do que você pensa. Gostamos de pensar que as decisões que tomamos são baseadas em nossos próprios pensamentos, mas na realidade somos influenciados por aqueles com quem nos identificamos. É importante gerenciar nossos próprios erros e não necessariamente evitá-los. Para ser persuasivo, precisamos estar confiantes e, ao mesmo tempo, conscientes das falhas em nós mesmos, em nossas teorias ou em nossos produtos. Compromisso pessoal e planos de implementação intencionais aumentam as chances de fazer os outros se comportarem da maneira que desejamos. Uma boa negociação é sobre como e onde você apresenta sua mensagem. Outra maneira de começar a negociação é fazer a primeira oferta e torná-la precisa. O contraste perceptivo é uma ferramenta muito útil no convencimento de compra de produtos. Ao colocar um item mais caro próximo a itens mais baratos, os preços dos itens mais baratos parecerão ainda mais em conta. Às vezes, precisamos dar às pessoas algum tempo para que ajam da maneira que queremos. Neste livro, você aprendeu que a persuasão bem-sucedida não depende apenas da mensagem, mas do contexto e do ambiente. Ao fazer algumas pequenas mudanças na forma como você aborda a persuasão, você pode melhorar significativamente sua capacidade de convencer os outros. Se você gostou desse tipo de canal e quer que ele continue, aqui embaixo tem o meu Pix. É o Pix Solidário, já que esse tipo de canal não é monetizado pelo YouTube. Desde já agradeço pela sua atenção. Estarei sempre trazendo novos vídeos sempre que possível.